Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso curso de capacitação, o módulo de combinatória para a Olimpíada Pernambucana de Matemática. A gente vai começar esse vídeo aqui, que vai ser sobre combinações completas, olhando para esse exercício. Quantas são as formas de se comprar 4 refrigerantes em uma lanchonete que oferece 6 tipos diferentes de refrigerantes? Se a gente vai aqui de uma forma bem ingênua tentar resolver, a gente pode pensar que a gente tem 6 tipos de objetos e a gente quer escolher 4 deles. Então a gente pode pensar que a resposta aí vai ser uma combinação de 6 elementos para escolher 4, né? Que seria 15. Mas essa resposta está certa? Não, porque se a gente faz isso, a gente está pensando em escolhas com elementos distintos. Então escolhas com refrigerantes diferentes, mas no enunciado não está falando nada sobre escolher sempre refrigerantes diferentes. Eu poderia ir lá na lanchonete e escolher até os 4 refrigerantes que eu vou comprar do mesmo tipo. Nada me impede de fazer isso, certo? Então aqui eu tenho se fosse assim, né, se fosse desse jeito aqui, isso aqui seria uma combinação simples. Por que simples? Porque não tem repetição de elementos. Nesse caso em que eu tenho ainda uma combinação, porque a ordem dos refrigerantes que eu escolher não importa, mas eu posso ter elementos repetidos, então aí a gente fala que é uma combinação completa, certo? Então como é que a gente faz para resolver um problema como esse? Bem, uma forma é pensar assim, ó, a gente vai olhar aqui da seguinte maneira. Vamos pensar que a gente tem várias caixas aqui, tá? Tem uma caixa que vai conter só os refrigerantes do primeiro tipo que eu escolher, certo? Outra para os refrigerantes do segundo tipo, outra para o terceiro tipo, outra para o quarto tipo, outra para o quinto tipo e outra caixa aqui para o último tipo de refrigerante, certo? E aí, se eu escolher, por exemplo, um refrigerante do tipo 2, eu vou aqui e coloco um círculo dentro dessa caixa aí do tipo 2, tá certo? Então, digamos que a solução aí que eu escolha seja 2 refrigerantes do tipo 2, um do tipo 4, certo? E um do tipo 5, certo? Então, essa distribuição aqui, ó, nenhum na caixa 1, 2 na caixa 2, nenhum na caixa 3, 1 na caixa 4, 1 na caixa 5 e nenhum na caixa 6, ela corresponde a uma solução do meu problema, que é escolher nenhum do tipo 1, 2 do tipo 2, nenhum do tipo 3, 1 do tipo 4, 1 do tipo 5 e nenhum do tipo 6. Qual que seria a outra alternativa, por exemplo? Eu poderia escolher um do tipo 1, vou colocar agora de verde, certo? Nenhum do tipo 2, um do tipo 3, um do tipo 4 e um do tipo 6, beleza? Então aí eu teria outra solução. Eu poderia ainda olhar para essas minhas soluções aí, para essas distribuições que eu fiz, olhando não mais para as caixas, mas apenas para os círculos e para esses traços que eu tenho aqui que estão basicamente separando os elementos de uma caixa dos de outra caixa. Então, por exemplo, nessa minha solução vermelha aqui, que solução que seria essa? Bem, não tem nenhum elemento na primeira caixa, né? Então eu já vou começar aqui com um traço para indicar que eu já vou aqui para a segunda caixa. Na segunda caixa eu tenho 2 círculos, então eu coloco aqui mais 2 círculos e aí coloco um traço para a gente ir para a próxima caixa. Na terceira caixa não tem nenhum elemento, então eu coloco logo outro traço para a gente passar para a próxima caixa. Na quarta caixa eu tenho um elemento, então eu coloco um círculo aqui e outro traço. Aí eu vim para a quinta caixa agora, que tem um elemento, então eu coloco um círculo e um traço para a gente ir para a última caixa que não tem elemento. Então a gente terminou, certo? Essa configuração aqui, ela é exatamente a mesma coisa, ela está representando essa solução aqui vermelha. Nenhum do tipo 1, 2 do tipo 2, nenhum do tipo 3, um do tipo 4, um do 5 e nenhum do 6. Em cima, o que é que eu tenho? Eu tenho um elemento na minha primeira caixa, só, aí agora eu coloco a barra.
nenhum na segunda caixa. Então, eu coloco outra barra aqui, certo? Outro traço. 1 na terceira caixa, traço. 1 na quarta caixa, outro traço, certo? Nenhum na quinta caixa, então mais um traço. E 1 na sexta caixa, certo? Então, essa aqui é exatamente a mesma configuração que eu tenho aqui em cima com essa solução verde, beleza? O que é que isso está mostrando? Está mostrando que cada solução, certo, do problema equivale ao quê? Equivale a uma permutação, certo, de círculos e de traços, beleza? Então, equivale a uma permutação de uma certa quantidade de círculos e de uma certa quantidade de traços. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está aí, quantos círculos que a gente tem? A gente tem, são exatamente 4 círculos que a gente tem, certo? Por quê? São 4 círculos, porque são 4 refrigerantes, são 4 objetos que a gente quer escolher. E quantos traços que a gente tem? São 5, porque são 6 caixas, né? São 6 tipos de refrigerantes. Então, para eu ter 6 espaços aqui, eu tenho que ter 5 separações. Então, eu tenho 5 círculos, eu tenho 4 círculos e 5 traços. Eu tenho que fazer uma permutação de 9 elementos, então, dos quais 4 são repetidos de um tipo e 5 são repetidos de outro tipo. Quanto é que dá isso? Isso aí dá 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial, que é a mesma coisa, né? Se você olhar, é a mesma coisa que combinação de 9 4 a 4, certo? Combinação de 9 4 a 4, se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 126, beleza? Então, a gente tem 126 opções de escolher esses refrigerantes. Se a gente tem 6 tipos diferentes que a gente pode escolher, e a gente quer escolher 4 refrigerantes, podendo repetir. Vê que ficou muito mais, né, muito mais opções do que as 15 que a gente tinha originalmente. Beleza? Então, existe uma outra forma de a gente interpretar esse problema? Bem, ela existe. Vamos pensar agora que x1 seria o número de refrigerantes do primeiro tipo, que eu vou escolher. x2 é o número de refrigerantes do segundo tipo. x3 é o número do terceiro tipo, x4 do quarto tipo, x5 do quinto tipo e x6 do sexto tipo. Então, na verdade, o que eu estou escolhendo aí, o que eu estou calculando aí, tá, é que a resposta aí para esse problema, ela tem a ver com a seguinte equação. Tem a ver com x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6, certo? Igual a 4. Por que isso? Porque o total de refrigerantes que eu quero escolher é 4. x1 é o número que eu escolhi do primeiro tipo, x2 é do segundo, x3 é do terceiro e assim por diante. O total que eu escolher aí vai ser 4. Por exemplo, nessa solução verde, eu tenho x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 1, x4 igual a 1, x5 igual a 0, x6 igual a 1. Se eu somar todos esses valores aí, vai dar exatamente igual a esse 4 que a gente tem aqui, tá certo? E o que é que a gente quer? O que a gente quer é o número, então queremos o número de soluções dessa equação, certo? Dessa equação, em que todas as incógnitas são números inteiros e não negativos. Então, eles são inteiros e no mínimo são 0, certo? Em que cada xi é maior ou igual a 0. Então, são soluções em inteiros não negativos. Beleza? Então, a gente pode olhar para esse problema dessa forma. Olhando assim, o número de refrigerantes, ele corresponde a quem? Ele corresponde ao termo que está do lado de cá, é o número de objetos que eu vou escolher. E o total de tipos de objetos que eu tenho para escolher, ele é esses 6 aqui. Na minha conta, né, entrava um a menos do que isso, né? Entrava 5.
Então, esse 5 aí, ele está aparecendo nos traços que a gente tem, que aqui na equação estão representados pelos sinais de mais. Repara que são 5 sinais de mais que aparecem. Também é um a menos do que o número de tipos de refrigerantes diferentes que eu tenho, certo? Então, como é que fica isso aí no caso geral? Vamos generalizar, certo? Imagina que eu estou querendo agora resolver uma equação dessa forma aqui. Então, eu quero olhar para x1 mais x2 mais x3, etc., até um certo xn, e eu quero que essa soma ela dê igual a p, certo? A p. P aí é um número inteiro positivo, tá? Ou zero também, se você quiser, mas aí o problema não ia ter muita graça. No caso também, eu quero que cada uma das minhas incógnitas seja um inteiro, certo? Seja um inteiro positivo, seja um inteiro não negativo, quer dizer. Então, como é que vai ficar? Qual que vai ser o meu resultado, né? Nesse caso aqui, qual vai ser o número de círculos que eu vou ter? O número de círculos, ainda olhando para o caso anterior, que aqui eu tinha 4, né? Então, o número de círculos é o P, certo? Vamos lembrar aí, eu tinha x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 4. A gente estava permutando 4 círculos e o número de traços que a gente permutava era 5, certo? Então, o número de círculos que eu vou permutar é igual ao número que está aqui. Então, o número de círculos é esse P que está aqui, certo? E quantos traços que eu vou ter que permutar? Como eu tinha falado, o número de traços é igual ao número de sinais de mais que eu tenho, certo? Se eu tenho N números aqui, quantos sinais de mais que eu vou ter? Bem, se aqui eu tinha 6 números, né? x1 até x6, e eu tinha 5 sinais de mais, nesse caso que eu tenho N números aparecendo, eu vou ter N menos 1 sinais de mais. Então, o número de traços que eu vou ter que permutar vai ser N menos 1. Então, qual que é o número? Então, o número de soluções inteiras não negativas vai ser o quê? Vai ser combinação, né, de a soma aqui, ó, de P e de N menos 1, né, já que eu tenho que fazer uma permutação desse total de símbolos aqui, que é quanto? É N mais P menos 1, dos quais P são repetidos e N menos 1 são repetidos de outro tipo. Então, isso aí dá N mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes N menos 1 fatorial, que é a mesma coisa que combinação de N mais P menos 1 é P a P, ou binomial de N mais P menos 1 sobre P, certo? Então, pronto, essa é a solução no caso geral. Esse é o número de soluções que eu tenho no caso, aí no caso geral, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos interessantes em que a gente pode aplicar essas ideias que a gente aprendeu agora, certo? Então, vamos começar com o seguinte, certo? Exemplo. Qual é o número de soluções inteiras e positivas da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 10, tá certo? Então, eu quero agora que cada um desses termos aí, dessas minhas incógnitas, seja um número inteiro e positivo, tá? Diferente de antes, que eu queria um inteiro não negativo. Então, eu ainda permitia antes que ele pudesse ser zero. Agora, ele não pode ser zero, ele tem que ser maior que zero. Então, a gente vai fazer com que esse problema, com que ele recaia em um problema do tipo que a gente acabou de ver, certo? Pronto, para isso a gente vai introduzir uma nova variável. Repara que cada uma dessas incógnitas aqui, eu quero que ela seja maior ou igual a 1, né? Porque é um número inteiro e é positivo. Então, o menor valor que cada uma delas pode assumir vai ser 1. Então, eu vou definir uma nova variável que eu vou chamar de yi, que vai ser xi menos 1, certo? Pronto, para cada i. Nesse caso, ó, já que o xi, o menor valor possível dele é 1,
qual é o menor valor possível para o meu yi? Vai ser 0, né? Se o xi tiver o menor valor possível dele, então o valor do yi correspondente vai ser 1 menos 1, que vai ser 0. Então, nesse caso agora, os yi's, eles são números inteiros e não negativos. Então, eles servem para o que a gente viu antes, certo? E como que fica essa minha equação aí agora, se eu fizer com que ela fique em termos dos yi's, certo? Vamos observar aqui ó, que cada um dos xi's é igual ao yi correspondente, só que mais 1, beleza? Ou seja, o meu x1 seria y1 mais 1, tá? O x2 seria y2 mais 1, e assim por diante. Substitui ali, então. Quem é o x1? x1 é y1 mais 1. Quem é x2? x2 é y2 mais 1. Quem é x3? x3 é y3 mais 1. Quem é x4? x4 é y4 mais 1. E pronto, igual a 10. Se eu juntar esse 1 aqui, com esse 1 aqui, com esse e com esse, vai dar igual a 4. Portanto, a equação que eu fico agora em termos dos y vai ser y1 mais y2 mais y3 mais y4 igual a 10 menos 4, que é 6. E agora, cada uma dessas minhas incógnitas é um inteiro ainda e é não negativo. Então, agora vale o que a gente acabou de ver, certo? Nesse caso, eu tenho n igual a 4, porque eu tenho 4 incógnitas, tá certo? E o p é 6. O p é o termo que está do lado de cá, certo? Então, p está aqui e n está aqui. Como é que fica, então, a minha resposta, né? Não vamos decorar aquela expressão, não. Vamos tentar entender o que a gente fez. Se a gente fosse fazer aquelas permutações de círculos e de traços, qual que seria o número de círculos que a gente iria ter? O número de círculos seria o termo que está do lado de cada equação. Seria 6. E qual que seria o número de traços da gente? O número de traços é o número de mais que tem aqui. Ou seja, seria 3. É 1 a menos do que o n, tá certo? É 1 a menos do que o número de incógnitas. Então, eu tenho que fazer uma permutação, tá, de 9 elementos, dos quais eu tenho que escolher 3. Então, isso aí vai dar permutação de 9, quer dizer, né, de 9 elementos no total, dos quais 3 são repetidos e 6 são repetidos. O que é que vai dar isso aí? Vai dar 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Simplificando, vai dar 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 6, né? Que é esse número aqui, vezes 6 fatorial. Simplificou. 9 com 6, aqui vai ficar, dividindo em cima e embaixo por 3, ficou 3 aqui e 2 aqui. O 2 daqui simplificou com 8. Beleza, então ficou 3 vezes 4, que é 12. 12 vezes 7 dá 84. Beleza? 84, então, é a resposta para esse exemplo. Beleza? Maravilha. Então, a gente tem essa opção aí, de a gente fazer essa mudança de variáveis para fazer com que a equação em que as variáveis não são números inteiros não negativos, em que elas são, por exemplo, são sempre maiores ou iguais a 1, aí a gente faz com que elas se tornem, faz com que a equação se torne uma em que as incógnitas são todas inteiros não negativos, que o valor mínimo que elas podem atingir seria 0. Aí a gente usa a análise que a gente fez antes, certo? Se, por exemplo, eu tivesse uma incógnita aí, o x2, por exemplo, que tivesse que ser no mínimo 2, tá? Então, eu ia fazer aqui, no caso do x2, eu ia fazer y2 igual a x2 menos 2. Aí faria do mesmo jeito, iria substituir aqui e ia ver o que é que iria acontecer. Beleza, pessoal? Eu ia substituir aqui e ia ver o que é que ia dar. Tá bom? Então, vamos para mais um exemplo. Deixa eu apagar. Esse próximo exemplo, ele é o seguinte, ó. Então, vamos pegar assim agora. Eu não tenho mais uma equação. Eu tenho agora uma inequação. Então, digamos que eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x4 menor ou igual a 4. Então, quantas soluções em inteiros e não negativos que essa solução tem? Então, quantas soluções inteiras
certo? E números sempre maiores ou iguais a zero que ela tem, certo? Cada um dos x's é maior ou igual a zero. Então, eu tenho duas opções aí para resolver esse exercício. Vamos fazer as duas. De uma forma, seria pensar assim, ó. Eu posso ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 4, certo? Posso ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 3. Posso ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 2, beleza? Posso ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 1. Posso ter x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 0. Não tem mais nenhuma outra opção, né? Já que cada uma das incógnitas é no mínimo 0, então a soma delas é no mínimo 0 e no máximo 4. Então eu tenho que resolver, determinar, né, o número de soluções que cada uma dessas equações aí vai ter, certo? Então é só a gente aplicar o que a gente viu. Qual é o número de soluções para essa aqui? Nesse caso, qual é o número de círculos que eu tenho? Vamos fazer assim. Aqui eu tenho os círculos, aqui eu tenho os traços. O número de círculos em cada caso é o número que está aqui, certo? Então aqui eu tenho 4 círculos. Quantos traços que eu tenho? O número de traços é o número de sinais de mais que eu tenho. Então, em todas as equações, o número de traços que eu vou permutar vai ser 3. Aqui vão ser 3 círculos e 3 traços. Aqui vão ser 2 círculos e 3 traços. Aqui vai ser 1 círculo e 3 traços. Aqui vai ser nenhum círculo, tá? E 3 traços. Então, vamos para o número de soluções. Aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que permutar, certo? 7 elementos, beleza? Vamos usar aquela forma de a gente ver usando números binomiais, tá? Então, eu tenho 7 elementos para escolher 3. Vai dar justamente 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial, tá? Então, vamos deixar aqui, na verdade, com 4 embaixo. Pronto. Aqui vai ser o quê? 6 fatorial, desculpa, vai ser binomial de 6 para escolher 3. Aqui vai ser binomial de 5 sobre 2. Aqui vai ser binomial de 4 sobre 1. E aqui vai ser binomial de 3 sobre 0. Certo? Só para explicar mais uma vez, né? Por que esse aqui deu isso? Porque eu tenho 6 elementos, então eu tenho que permutar 6 objetos, dos quais 3 são repetidos de um tipo e 3 são repetidos de outro. Sendo que isso aqui é a mesma coisa que isso. Essa fórmula é exatamente o número de combinações de 6, 3 a 3 que a gente tem. Tá bom? Então, se você fizer essas contas, você vai ver o seguinte. Quanto é que dá esse número aqui em cima? 7, 6, 5, né? 4, 3, 2, 1. Tá, então isso aqui vai dar 4, cancela, 3 vezes 2 cancela, 7 vezes 5, 35. Beleza? Então esse primeiro aí dá igual a 35. Vamos ver o segundo. 6, 3 a 3. Então eu vou ter 6, 5, 4 sobre 3, 2, 1. Então simplificou aqui com aqui, deu 20. Certo? 5, 2 a 2 vai ser 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. Então deu 10. Pronto, binomial de 4 seria 4 sobre 1 dá 4 e binomial de 3 sobre 0 dá 1. Então, o total de soluções que eu tenho para essa inequação aí é a soma desses números que a gente obteve aqui. Então, vai dar 5 mais 4 mais 1 deu 10, né? Vai 1. Então, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, 70. São 70 soluções que a gente tem. Beleza? Para essa inequação. Maravilha. Qual que seria a outra solução da gente? A outra solução seria a gente considerar uma variável extra. Vamos acrescentar mais uma variável. Vamos considerar uma outra variável f, que indicaria quanto falta para 4. Certo? Quanto falta para dar 4.
Então, por exemplo, o f nessa primeira equação aqui ele seria 0, porque a soma já está dando 4. Aqui o f seria 1, aqui o f seria 2, aqui o f seria 3, aqui o f seria 4. Beleza? Então, se eu considero com mais essa nova variável, a equação vai ficar assim. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais f igual a 4. Certo? Porque esses aqui eles eram menores ou iguais a 4, só que se eu adiciono o f, que é o que falta para dar 4, a soma de todos eles vai ser igual a 4, justamente. Certo? Então, agora eu tenho uma equação em que todas as incógnitas são números inteiros não negativos. Então, eu posso usar já o que a gente sabia. Quantos círculos que a gente vai ter? Vão ser 4 círculos. E quantos traços que a gente vai ter? O número de traços é o número de mais. Então, 1, 2, 3, pronto. Beleza? Então, a resposta aí vai ser binomial de 8 elementos, 4 somado com 4, sobre 4, que eu tenho 4 círculos, certo? Quanto é que dá isso? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, certo? Sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 cancelou com 6, 4 cancelou com 8, ficou 2, 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Beleza? Então, é uma outra solução para esse mesmo problema. É uma solução já que é um pouco mais engenhosa do que a outra. Certo? Beleza, pessoal. Vamos então para o último exemplo do vídeo de hoje. Certo? Então, deixa eu apagar aqui de novo. Então, beleza. Eu vou ter agora o seguinte. Eu vou ter a palavra anagrama. Certo? E eu quero saber qual é o número de anagramas aí da palavra anagrama, nos quais não aparecem nunca duas letras A juntas, certo? Então, quantos anagramas existem? Quantos anagramas não possuem duas letras A juntas? Certo? Então, bem, qual que é a ideia? A ideia é a gente começar fixando as letras A que a gente tem. Então, só tem uma forma de a gente fixar essas letras A, né? São quantas? São 1, 2, 3, 4. Só tem uma forma, porque todas elas vão ser iguais, tá? E agora eu vou ter que escolher quantas das outras letras que eu vou colocar aqui, quantas que eu vou colocar aqui, quantas que eu vou colocar aqui, quantas eu vou colocar aqui e quantas eu vou colocar aqui no final. Beleza? Digamos que o número de letras que eu coloque aqui seja x1, que aqui seja x2, que aqui seja x3, aqui seja x4 e aqui seja x5, certo? Antes de mais nada, cada uma dessas incógnitas, x1, x2, etc., é um número inteiro, né? Porque é uma quantidade de letras que eu vou colocar, certo? E é não negativo, porque eu posso colocar no mínimo nenhuma letra, certo? Em uma região dessa. Mas por exemplo, aqui e aqui, poderia ser que não tivesse nenhuma letra. Se, por exemplo, aqui não tivesse nenhuma letra, então esse A e esse A iriam ficar juntos. Mas a gente não quer que isso aconteça, tá certo? Então, nessas aqui do meio, certo? Na x2, x3 e na x4, elas não podem ser 0. Então, elas têm que ser no mínimo 1. Tem que ter ao menos uma letra entre esses dois A's aqui. Tem que ter pelo menos uma letra nesse espaço. E tem que ter pelo menos uma letra nesse espaço daqui. Agora, aqui e aqui, aí beleza. Eu posso, se eu quiser, não colocar nenhuma letra aí, que não tem problema nenhum. Não vai ficar com duas letras A juntas se eu fizer isso, certo? Então, até aqui, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o x1 é maior ou igual a 0, que o x5 também é maior ou igual a 0, mas que x2, x3 e x4 tem que ser maiores ou iguais a 1. Beleza? Tem que ser maiores ou iguais a 1. Se eles têm que ser maiores ou iguais a 1, a gente vai ter que fazer aquela substituição que a gente fez lá no primeiro exemplo do vídeo. Certo? Então, eu vou dizer que y2 é x2 menos 1,
que y3 é x3 menos 1 e que y4 é x4 menos 1, certo? Que equação que eu tenho envolvendo x1, x2, x3, x4 e x5? Se eu somar todas essas incógnitas, tem que dar o número de letras que eu ainda tenho, né? Tenho um N, um G, um R e um M, ou seja, eu ainda tenho mais 4 letras para escolher. Portanto, inicialmente, eu sei que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 tem que dar igual a 4, certo? Agora vamos substituir. Quem é o x2? x2 é y2 mais 1. Então vai ficar x1 mais y2 mais 1. Quem é x3? x3, se eu olhar aqui, é y3 mais 1. Então coloco aqui. Quem é o x4? x4 é y4 mais 1. Então y4 mais 1 mais o x5 igual igual a 4. Então, juntando esse 1 com esse 1 e com esse aqui, deu 3, passa para o outro lado. A gente ficou com a equação x1 mais y2 mais y3 mais y4 mais x5 igual a 1, né? Igual a 1. Então, agora, cada uma das incógnitas que aparece aqui, tanto o x1 quanto o x5, né, quanto o y2, o y3 e o y4, agora todas elas são números inteiros e não negativos. O menor valor que eles todos podem assumir agora é 0, certo? Porque, por exemplo, o menor valor possível para o x2 era 1. Então, o menor valor possível para o y2 é 1 menos 1, que é 0. Tá? Então, agora eu posso usar os argumentos que a gente viu no começo do vídeo. Vão ser quantos círculos que a gente vai ter que permutar? Apenas um, porque o número que está aqui é 1. Quantos traços a gente vai ter que permutar? O número de traços é o número de sinais de mais. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, qual é a resposta? A resposta é binomial de quantos símbolos que eu tenho aqui? Eu tenho 4 traços e um círculo. Então, eu tenho 5 no total sobre 1, certo? Sobre 1, que é o número de círculos. Então, tá? 5 sobre 1 dá 5. Essa é a minha resposta? Não, né? Por quê? Porque até aqui eu só fiz escolher o quê? Quantas letras vão entrar aqui, quantas letras vão entrar aqui, quantas vão entrar aqui, quantas vão entrar aqui, quantas vão entrar aqui. Digamos que eu escolhi que aqui entra uma, que aqui entra uma, que aqui entra uma e aqui entra uma. Beleza? Então, agora eu tenho 4 objetos, esse N, esse G, esse R e esse M, para distribuir para quantos lugares? Para 4 lugares. 1, 2, 3 e 4. Então, isso aí, né, na verdade, é o quê? É uma permutação de 4 objetos. Então, a resposta vai ser 5 sobre 1, né, binomial de 5 sobre 1, vezes 4 fatorial, que é a permutação de 4 objetos. Né? Você vai colocar 4 objetos em 4 lugares, de modo que a ordem ela importa agora. Beleza? Porque eu tenho só letras diferentes aqui. Então, isso vai dar 5 vezes 4 fatorial, que é 24. Então, a resposta vai ser 120. Beleza, pessoal? Então, essa é a resposta para esse exemplo. E com esse exemplo, a gente finaliza também esse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.